Boa noite então a todos. Vamos estudar algo sobre a sétima praga. Ontem nós estivemos estudando sobre a sexta, e agora vamos estudar sobre a sétima praga. Aliás, eu queria perguntar que horas são. Não, eu quero a resposta bíblica. Vamos lá para Isaías 21, versículo 11. Isaías 21, versículo 11. Versículo 11, e ali vamos ler da segunda frase em diante. Guarda, que horas estamos da noite? Guarda, que horas a que altura do tempo nós estamos? Que horas são o relógio profético? Né? O guarda respondeu: vem à noite, vem amanhã e também à noite. Se alguém quiser perguntar, pergunte. Venha, voltai e vinde. No relógio profético, a noite está cada vez mais densa, mas amanhã está muito próximo. E nesse tempo da sétima praga, essa vai ser a pergunta que nós vamos estar fazendo. Quando estivermos fugindo pelas montanhas, fugindo pelas montanhas durante a sexta praga, e perguntando, mas quanto tempo ainda? Falta ainda uma semana? Falta um dia? Quanto tempo falta ainda? E aí que nós vamos fazer essa pergunta. Que horas são da noite, dessa noite terrível da angústia de Jacó? Que parece que desabou o planeta todo sobre o povo de Deus. E é a grande Babilônia querendo a vingança contra o povo de Deus. Eu quero fazer uma pequena história aqui, um resumo da história da humanidade. Não é? A primeira Babilônia e a segunda Babilônia. A primeira Babilônia foi fundada por Nimrod, lá no Gênesis, não é? Não muito tempo depois do dilúvio. E esta Babilônia construiu lá uma torre e várias cidades, e uma das cidades era Babilônia. Essa foi uma obra contra Deus. E se tornou inimigo de Deus. E depois a história foi indo e veio a Babilônia renovada de Nabucodonosor, que atacou o povo de Deus. Depois nós sabemos, veio os medo-persas, vieram os gregos, vieram os romanos, e todos eles herdando o paganismo da primeira Babilônia. Adoração ao sol, adoração aos astros, aos mortos, e outras coisas, adivinhações, horóscopos, essas coisas. Ou seja, então depende do gosto de cada um, ou adoração aos mortos, etc., ou então materialismo, ou espiritualismo, ou paganismo. Menos cristianismo. E aí veio a segunda Babilônia, que passou a perseguir, durante a Idade Média, o povo de Deus. E essa recebeu uma ferida mortal. 1798. E aí então vem a democracia. Mas a democracia não veio sobre o mundo por um acaso. Havia um plano por trás disso. Deus está no comando das coisas todas. E a democracia permitiu que se fabricassem bilhões de Bíblias, e que se pregasse esse evangelho em plena liberdade. Nunca houve tanta liberdade, como estamos ainda tendo. E, enfim, aqui hoje estamos, e muito próximos da cura da ferida da segunda Babilônia. E por isso é muito importante nós entendermos a respeito da última batalha. A última batalha chama-se Armagedão. Ela ocorre na sexta praga, que também tem outros nomes, isso é a sexta praga, Armagedão, a angústia de Jacó, a grande perseguição, e como já disse, também se chama Armagedão. Mas o Armagedão, ele não termina com a sexta praga, nem termina com a sétima praga. Ele vai sétima praga adentro, e
recomeça lá no final do milênio, quando de novo, outra vez, toda a Babilônia se reúne. Agora, desta vez, contra a cidade santa. E cada vez, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, cada vez que Babilônia consegue se reunir, é porque Deus tem um plano contra a Babilônia. Desta vez, Babilônia se reunirá contra o povo de Deus para persegui-lo e matar e exterminar o povo de Deus. Sabe o que vai acontecer? A 7ª praga vai fazer com que eles briguem entre si. Depois do milênio, quando Babilônia se reuniu de novo para atacar a cidade santa, creio que todos já sabem o que vai acontecer, descerá fogo do céu. Antes disto, o próprio Satanás e todos os seres que estiverem ali, sejam os santos que se salvaram, sejam os anjos que nunca pecaram, sejam os homens e mulheres que se perdem, e sejam os demônios e os anjos de Satanás e o próprio Satanás, todos eles admitirão que Deus é justo. E que a justiça de Deus é justa, porque não tem como contrapor. Que aquilo que está sendo feito é justo, porém, apesar disto, se levantarão a uma ordem de Satanás para atacar a cidade e tentar tomar a cidade santa. E o ímpeto disto não será coisa difícil, porque enfim, todos eles estão movidos por sede de riquezas, e eles estarão vendo muito ouro lá por dentro. E eles querem isso para si. Mas antes disso, ainda nós passaremos pela 7ª praga. Vamos ver aqui mais algumas coisas. Vamos ver no Isaías, um pouquinho mais para frente, né? No capítulo 23, no versículo 13, na última parte. Olha como vivem os desavisados, os descuidados, né? Versículo 22, 13, na última parte. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, vamos fazer festa, vamos fazer farra, vamos fazer, passar noites todas, né? Isaías 22, 13. E assim vai, né? Baladas, ou como diz a minha esposa, bailadas, né? Porque amanhã vamos morrer mesmo. Não tem uma verdade mais importante do que essa. Porque, de fato, comamos e bebamos, porque é assim que se morre. Não se está tratando aqui de comer e beber de forma decente, como o Espírito Santo nos orienta, né? Vamos ler ainda Mateus 24, versículo 38, a respeito exatamente deste assunto. Mateus 24, 38. Está aqui, encontrado, vamos ler. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, e casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Né? Hoje, aquilo que mais atrai o ser humano dentro do supermercado é a seção de glutonaria. Né? É engraçado que eles não escrevem em cima assim, glutonaria. Eles escrevem palavras bonitas, não é? Coisas impressionantes. Eu fico abismado como que as leis dos homens são tão absurdas, que agora os colonos que vendem leite natural por aí, eles não podem fazer isso. Mas, e ai de um se vende, porque é preso. Não é? E o queijo que eles fabricam, eles não podem. Não, nada pode. Mas a indústria pode. Pode botar álcool dentro. Pode botar um monte de coisa dentro e não fecha. Não é? Por quê? Também pode botar água dentro da Coca-Cola. Sim, mas isso não fecha. É quando as leis dos homens estão protegendo aquilo que é artificial e que não presta. Não estou aqui defendendo a ideia de que toda a indústria faça isso e que não presta.
Mas se há algum controle por parte do consumidor, é quando ele pode comprar direto do colono. Ele tem todo o direito de ir na casa do colono e ver como é que é feito as coisas lá, né? Como era antigamente. E onde estão todos os mortos, todos os doentes daqueles tempos? Mas isto é um sinal de que comamos e bebamos. Quanto pior, melhor. Não é? Porque daí você toma depois um medicamento, etc. Mas este é um sinal da muito breve volta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler ainda, porque nós, irmãos, nós vamos abrir aqui Salmo 91, 5 a 7. Mas antes de ler eu quero explicar um pouquinho por que vamos ler esses versículos aqui. Salmo 91, versículos 5 até 7. Irmãos, nós na sexta praga estaremos fugindo. Vocês podem ter certeza que a sexta praga, que é a angústia de Jacó, a maior de todas as perseguições, e nunca houve perseguição tão grande contra tantas pessoas, porque nunca o povo de Deus foi tão grande quanto agora no final dos tempos, não é? Serão milhões de pessoas que vão ter que estar fugindo, correndo, em busca de proteção, de abrigo, e serão bilhões de pessoas que estarão perseguindo. E todas elas convencidíssimas de que estes que estão fugindo, que é uma minoria, na realidade, são culpados por causa das pragas. Culpados e terão evidências mais que concretas para culpá-los. Porque eles estão bem de saúde. Hoje é o tempo de fazer a reforma da saúde. Porque naqueles tempos, que seremos alimentados pelo pão do céu e pela água do céu, não por Coca-Cola, né? E nem por outras bebidas super açucaradas, ou alcoólicas, etc. E nem também com bebidas açucaradas feitas em casa. Que bom é tomar um chazinho sem açúcar. Depois que você se acostuma ao chá sem açúcar, ou com açúcar fica uma meleca. Não é? Que tipo de água que vamos receber no tempo da angústia? E esta será a grande evidência, porque teremos pão para comer e água para beber. E então, por isso, seremos acusados. Eles têm parte com o demônio. O demônio está dando pão e água para eles. Precisamos eliminá-los todos. E aí, então, cessarão as pragas. Estarão tão convencidos, apesar de... E agora vamos ler aqui, o apesar de vem depois, certo? Vamos ler aqui, nós estaremos com medo? Eu creio que não, porque veja só o que está escrito aqui no texto que nós selecionamos, é Salmo 91, 5 até 7. Não te assustarás com o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Hoje teria que dizer nem as balas de metralhadora que voam de dia, né? Traduzindo isso em termos mais modernos. Nem da peste que se propaga nas trevas. Nós estamos num planeta de pestes. E o que tem de doença nesse planeta? Não é? E se nós não tivéssemos vacina, talvez muitos que estão aqui sentados já não estariam. Nem da mortandade que assola ao meio-dia, cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Que maravilha, né? Mas que expressão havia dito antes? Que eu interrompi? Estão lembrados? Como é que é? Até que... Irmãos, vamos abrir Apocalipse 18, versículo 4. Apocalipse 18, versículo 4. Isso que está exatamente à nossa frente. 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu,
para não seres cúmplices dos seus pecados, para não participar dos seus flagelos. Eu vou ler Jeremias 51, versículos 6 a 8 também, que tem a ver com o mesmo assunto. Jeremias, deixa eu ver quanto? Jeremias 51, versículos 6 a 8. Então aqui está. Jeremias 51, versículos 6, 7 e 8. Fugi do meio de Babilônia, cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo de vingança do Senhor, Ele lhe dará a sua paga. Vocês estão vendo que se refere ao mesmo assunto, né? Lá nas pragas. Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam nações e por isso se enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela todos e tomai bálsamo para a sua ferida. Porventura sarará? Não sarará. Irmãos, vou ler agora Apocalipse 16, a 7ª praga. Está no Apocalipse 16, versículos 17 até 21. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo: feito está. Ou seja, agora vem a 7ª praga, a última. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor de sua ira. Toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Também desabou sobre o céu e sobre os homens grande saraivada, como pedras que pesavam cerca de 1 talento, ou seja, por volta de 40 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Irmãos, vamos tentar imaginar os fatos acontecendo. Vamos retroceder na nossa imaginação na 6ª praga. Estamos lá fugindo e pelas montanhas, sempre para cima. Essa é a ordem, não é? Não fujam para baixo, e sim para cima. Lembra que quando disse para Ló, não fuja para cidade nenhuma. Depois Ló pediu para ir uma cidade pequena, mas era para sair das cidades daquela região. Desta vez, subam para as montanhas. Fujam e subam, porque nós já estaremos nos aproximando, um pouco, nos aproximando do nosso Deus, que já está por vir. E aí vai acontecer o quê? Então está na 6ª praga, no auge, no momento mais dramático, quando nós estaremos orando e não tendo mais para onde fugir, porque não tem mais montanha para subir, e cercados, totalmente cercados. Isto consta, talvez dure umas 2 semanas, totalmente cercados, não tendo para onde, e cheios de maus elementos ao redor, com uma fúria que jamais se poderá ter visto, porque eles não terão mais o freio do Espírito Santo. Nesse momento há uma intervenção do Senhor Deus do céu. E isto é uma noite terrível, e o sol brilha com uma força incrível, não é? E há uma luz como nunca se viu nesta terra. E vozes estão anunciando o dia e a hora da volta ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que ouvir este anúncio e entender, esse terá absoluta certeza, 100% de certeza, que está salvo. Porque nenhum ímpio entenderá essas vozes.
E daí vai aparecer mais uma outra coisa impressionante. O motivo do secamento do rio Eufrates. O Senhor Deus estenderá a sua mão a essa terra. Isso todos verão, e estará segurando as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos estarão brilhando. E o 4º mandamento estará brilhando muito mais fortemente. E todos poderão ler esses mandamentos. Então os ímpios se lembrarão daquilo que nós lemos agora há pouco, no Apocalipse 18, versículo 4. Saí dela, Babilônia. Sai de Babilônia, povo meu. E sabe o que eles estarão lembrando? Mas o que nós estamos fazendo? Esse povo que estamos perseguindo, esse é o povo dos 10 mandamentos. Eles tanto falaram nos 10 mandamentos. Aquele braço estendido com aqueles mandamentos, ninguém vai poder dizer que é de Satanás. E ninguém vai duvidar que não seja de Deus. E associarão um ato a outro, um fato a outro fato, porque eles vão associar os 10 mandamentos ao povo dos 10 mandamentos, ao povo do 7º dia. Então, aí nesse instante, nesse momento, seca o rio Eufrates, e eles param de perseguir o povo de Deus, e deixam o povo de Deus em paz, e passam a perseguir-se a si próprios, e principalmente passam a perseguir a Babilônia, aqueles que foram os pastores falsos, todos os líderes falsos que pregavam mentira, e que os enganaram, e eles bem que gostaram de ser enganados, porque olha, irmãos, vou dizer uma coisa aqui, ninguém daquele povo poderá dizer, bom, mas Senhor Deus, eu não entendi. Não, porque pelo poder da chuva serôdia, por esse poder que nós estamos reunidos aqui, pedindo a Deus, e que 4 de madrugada também a gente vem aqui pedir a Deus, por esse poder todos terão entendido claramente quais são os verdadeiros 10 mandamentos. Todos terão entendido. Portanto, aqueles que decidiram não seguir os 10 mandamentos por inteiro, têm sã consciência do que decidiram, e sabem muito bem que estão perdidos. Mesmo assim se revoltarão contra os seus falsos líderes, e os devastarão. Vamos lá, vamos ler Apocalipse 17, que já foi lido ontem, que é um dos ganchos de ontem para hoje, versículo 16. Os 10 chifres que viste, ou seja, as nações do mundo, e a besta, ou seja, o povo dos Estados Unidos, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Eles comerão as carnes e a consumirão no fogo. Esta é a vingança daqueles que foram enganados e que se permitiram ser enganados. Vamos continuar agora na leitura do capítulo 18. Vamos ler o 18, 1, 2 e 3. Depois dessas coisas, ou seja, depois da pregação do Evangelho, aqui, depois das pragas, veja o que aconteceu com Babilônia, a queda definitiva de Babilônia. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e detestável, pois todas as nações, não ficou nenhuma fora, né? Todas as nações têm bebido do vinho do furor de sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra e também os mercadores da terra, se enriqueceram à custa de sua luxúria. Caiu aquilo que aqui se chama Babilônia, e que nós, os administradores da empresa, ou economistas e outros profissionais, chamam de nova ordem mundial. Mal entendem que a nova ordem mundial é a união de todas as nações, e isso sabem muito bem, que é a união de todas as nações, mas mal entendem hoje que essas nações todas entregarão o seu poder à Babilônia, a besta, para que eles governem. E agora caiu toda a Babilônia, ou seja, o que caiu aqui na verdade foi toda a regimentação de todos os poderes da terra contra o povo de Deus. Isto que caiu.
E por que não se regimentam hoje contra o povo de Deus? Porque hoje Deus ainda não permite. É por isso. Nós ainda não concluímos o trabalho da pregação do Evangelho. Este pequeno grupo que está reunido aqui, mais outros que estão reunidos em alguns outros lugares nessa cidade, estes têm esta responsabilidade. Mas o trabalho é tão grande, é tão gigantesco, é tão fora de nosso alcance, que sem o Espírito Santo nem tente e não invente de fazer esse trabalho, porque você não vai conseguir. Nós precisamos, com todo o nosso empenho e em toda a nossa fraqueza, pedir poder do céu. Como é que nós vamos pregar para 7 bilhões de pessoas, sendo um grupo tão pequeno? Nas condições de hoje, é preciso que tenhamos o poder do alto, e é preciso que haja outras condições. E essas outras condições, pasmem, nós ainda vamos falar sobre o decreto dominical, não é hoje de noite. Mas as outras condições que vão nos favorecer para pregar o Evangelho é o decreto dominical. O decreto dominical fará 2 coisas. Primeira, limpará a igreja do joio do trigo, separar o joio do trigo. Segunda coisa, criará condições no mundo para que o mundo ouça os adventistas do 7º dia. Mas que condições são essas? As perguntas que muita gente inteligente se farão são as seguintes: o que houve com esse povo que tem que ser perseguido dessa maneira? Quero saber, a curiosidade se abrirá. E muitos buscarão os adventistas, as igrejas estarão fechadas, obviamente, mas muitos buscarão aqueles que entendem da Bíblia para saber o que está havendo. Que povo é esse que eu nunca ouvi falar que fosse tão mau assim que não pode nem comprar nem vender mais? Despertará a curiosidade das pessoas. Vamos continuar nossa leitura. Voltando ao assunto que nós estávamos, quando se levantaram para perseguir os seus próprios falsos pastores, esse versículo 16 de Apocalipse 17 continuou no 18. E agora vamos para a nossa última parte. Vejam ali no 18, vamos continuar lendo do capítulo 18, versículo 5 em diante. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Escutem bem o que diz no versículo 6 agora. O versículo 6 é a continuidade do 16 do capítulo anterior. Dai-lhe retribuição, ou seja, vinguem-se. Não os santos, e sim os que foram enganados. Como também ela retribuiu, assim como ela perseguiu os santos, agora persigam vocês aos falsos pastores, a Babilônia. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Ou seja, a perseguição gigantesca da angústia de Jacó, agora vai ser em dobro para os que mandaram fazer essa perseguição. Como procede? Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe igual medida, tormento, pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso em um só dia sobrevirão os teus flagelos, os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Que fogo é esse? Lembram que nós lemos no 17 e 16? Será despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Os ímpios estarão brigando e lutando entre si, e dentre si, perseguindo e brigando com os seus falsos líderes. Ai desses falsos líderes, que hoje estão fazendo milagres por aí, enganando o povo, como o irmão aqui falou há pouco, dando falsos livros, e o povo se abeberando disso e achando que isso era maravilha. Nós já lemos ontem aqui, e se maravilhavam após a besta, seguindo a besta, e acharam isso maravilhoso. Agora terminou a maravilha. Vamos continuar lendo aqui, no versículo 9. Ora chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, e com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, essa cidade repartida em 3 pedaços, queimando e fumegando, e a escuridão por cima dela da 4ª praga, da 5ª praga que ainda estará lá.
e o incêndio, eles estarão ali lamentando, sabem por quê? Já vamos ver daqui a pouco. Mas eles chorarão e lamentarão. Irmãos, é importante notar aqui que os reis da terra e os mercadores não estarão perseguindo a Babilônia. Eles fazem parte da liderança, eles serão uns dos perseguidos e estarão chorando e lamentando porque acabou a nova ordem mundial. Ou seja, acabou o comprar e vender. Eu vou parar aqui um pouquinho para fazer uma rápida explicação que nós faremos mais profundamente quando falaremos sobre as pragas. O decreto dominical que proíbe o povo de Deus de comprar e vender, na realidade o tiro sai pela culatra, e quem deixa de comprar e vender serão os ímpios. E aqui estão chorando e lamentando porque não tem mais negócios nesse mundo. Querem ver? Nós vamos ler isso daqui a pouco. Vamos continuar nossa leitura. E no versículo 10, e conservando-se de longe, porque não dá para nem chegar perto, né? Pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Sétima praga. Em uma só hora, se isso for profético, então são 15 dias de sétima praga. O que vocês estarão fazendo durante a sétima praga? Absolutamente nada, a não ser louvando e cantando, não tendo mais medo, não tendo mais que fugir de ninguém e já sabendo o dia e a hora da volta do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a sexta praga foi nosso tormento, a sétima praga é o deles, mas nós não vamos perseguir ninguém. Vamos para o 11. E sobre ela chora e planteia os mercadores da terra. E sabe por que estão chorando? Porque perderam a vida eterna? Nada, não é por isso. Por que estão chorando? Porque ninguém compra a sua mercadoria. Esses que emitiram o decreto dominical, que proibiram os santos de comprar e vender, não tiveram mais negócios. E nem os santos também fizeram mais negócios, porque os santos ganham pão e água do céu, e mais que isso também não precisam. Não é? E que mercadorias são essas? Não vou ler aqui, eu nunca tenho lido, mas vou ler lá no finalzinho do 13, uns tipos de mercadoria aí que vocês vão ficar abismados. Na segunda parte do versículo 13. Então ali vendiam caros, cavalos caros, escravos, seres humanos escravos. Lembra da escravidão? Não é? Irmãos, eu vou revelar aqui uma coisa que bem pouca gente sabe. Eu tenho acesso, todos têm acesso às enciclopédias da Universidade de Juí. E lá eu li uma coisa que me abismou. A escravidão foi permitida pela Igreja Católica porque os negros não têm alma. Não eram gente criada por Deus. Se falasse isso hoje, seria motivo de protesto no mundo inteiro. Isso está escondido, mas está escrito nas enciclopédias de história. Não tem como esconder o passado. Não é? Irmãos, os negros são irmãos nossos. Quando eu estudava no IACS, morei ali um ano com um bem negro. Ou gente fina. Eu não vejo diferença do caráter pela cor da pele. Não tem diferença nenhuma. Assim como tem brancos que assassinam e matam, tem negros também. Mas também, assim como tem brancos que são gente da melhor espécie, tem negros. E na mesma proporção. Só a única coisa, coitados dos negros, porque foram escravizados. Por isso hoje são mais pobres que os brancos. Negros, e escravos, e o que mais? Que eles compravam e vendiam? Almas humanas. Vendiam almas humanas. Sabe qual é um dos mais rentáveis negócios hoje no mundo? Venda de criancinhas. Compra e venda de órgãos humanos. Isso é um negócio muito maior que vocês imaginam. Está entre os 3 mais rentáveis negócios do mundo. Venda de gente. Aqui na Amazônia, compram e vendem meninas de 7, 8 anos. Esses tempos eu vi
E por incrível que pareça, a mãe pediu 12 reais por sua filha de 8 anos para um repórter que estava fazendo uma reportagem, mas ele na última hora não quis, porque estava fazendo só uma reportagem. A mãe ia vender a sua filha por 12 pila, como a gente fala, né? E sabe o que eles fazem com essas crianças? Levam lá para os barões do petróleo, principalmente na Venezuela, etc. E esses usam essas meninas até para os 12 anos, 13 no máximo, e aí jogam fora. Aqui tem coisa para quem fez isso. Mas nós vamos adiante. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, irmãos, enriqueceram é o quê? A nova ordem mundial. Como ganhar dinheiro no mundo inteiro? Como fazer negócios no mundo inteiro para ganhar dinheiro? Se enriqueceram. Conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, ai, mas como chora essa gente, né? E chora por quê? Não porque perderam a vida eterna, não. Dizendo, ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Eles estão chorando por causa da riqueza. Eles confiaram numa cidade. Qual é a cidade que você confia? Eles confiaram nessa, cidade de Roma. E aquele que todo piloto e todo aquele que navega livremente, que não navegava mais por causa da segunda praga que transformou os oceanos em sangue. E marinheiros, quantos labutam no mar, conservar-se-ão de longe. Ninguém quer chegar perto porque tem medo. E então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Sim, a capital do mundo. E lançavam pó sobre as suas cabeças, e chorando e pranteando, gritavam, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa de sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. 3 vezes diz aqui que foi devastada. Quem devastou? Vocês sabem que nós lemos em Apocalipse 17, 16. Ou a água que o sustentava, ou seja, os povos, nações, tribos e línguas que sustentavam, a devastou. São bilhões de pessoas devastando com Babilônia. E aqueles que agora estão aguardando o dia e a hora chegar, sabe o que está escrito aqui no versículo 20? Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Irmãos, Hebreus, capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 9 e 10, eu quero ler aqui sobre a cidade. Mas não é essa cidade sobre a qual estavam chorando. 9 e 10, porque pela fé peregrinou, no caso aqui Abraão, na terra da promessa como a terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros como ele, da mesma promessa. Eles herdaram, tudo que eles herdaram foi uma promessa. Porque aguardava a cidade, que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e edificador. Vamos para agora, para o verso 14 e 16. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. No 16. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Nós temos uma cidade aguardando por nós. E não é Roma. Não é? Vamos lá para Lucas 23. Lucas 23. No versículo... Aliás, desculpem, Lucas 23 não. Estou hoje um tanto cansado. Lucas 13. Lucas 13, versículo 29.
Muitos virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Nós vamos ser uns desses? Vamos para o 22, versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontre vigilantes. Na verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes a lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. O humilde Jesus Cristo vai nos servir. Lá não tem servos. O servo lá é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas parece que estou visualizando, assim, parece que estou vendo. Um dia desses, nós estamos no alto das montanhas e os inimigos brigando entre si. E a véspera, porque nós sabemos o dia e a hora. E a véspera, amanhã volta o Senhor Jesus Cristo. Aí vem a pergunta, mas como é que você vai dormir essa última noite aqui na terra? Mas eu duvido que aqueles que ouviram o dia e a hora vão ter sono na última noite. Senão que estarão cantando e se regozijando, aguardando aquela hora, porque é o dia seguinte. E eu não sei que horas vai ser, mas suponho que seja 9 horas da manhã, sei lá por quê, só para dizer um número qualquer, não é? E quando for 8 horas da manhã, como é que você vai estar se sentindo? Mais uma hora aqui na terra só. E os ímpios, chuvas de pedra de 40 quilos, etc. e tal, brigando ainda entre si, muitos morrendo já, e morrendo. Como é que você vai estar se sentindo quando chegar o minuto final e você estiver olhando para o Oriente e ver uma nuvem negra, metade dessa mão aqui, mas essa nuvem negra vem se aproximando e você sabe que é o sinal da volta de Jesus Cristo, e vem se aproximando em alta velocidade, e de negra se torna muito brilhosa, e você vê, não é uma nuvem, são anjos, bilhões e bilhões de anjos. Todos os anjos do céu estarão junto com Jesus Cristo, mas não ficará um no céu, nenhum anjo, a não ser um ser ficará no céu, sozinho dessa vez, Deus Pai, esperando a nossa chegada lá, não é? E todos os anjos, isto nem vão poder, todos eles estacionar aqui sobre a terra, porque não cabem, e cada um tocando. E bem que gostaria que o Rolando estivesse tocando ali junto, né? E tocando em alto som, e para recepcionar, e do meio daquela nuvem, lá bem no meio está sentado o Senhor Jesus Cristo, agora sim vitorioso, para resgatar, e Ele vai dar uma ordem, e vocês vão estar em algum lugar ali, não sei aonde, cada um de nós vai estar, mas no alto de algum lugar, onde puder, e quem sabe estarão cantando ali também, porque agora canto aqui na terra, canto lá no céu a mesma melodia, e que melodia! E então, suponha que vocês estão ali em algum lugar, 40 pessoas reunidas, dali a pouco, não são mais 40, vão perceber claramente que dobrou o número de pessoas cantando ali. Aconteceu que você acabou de ser transformado. E agora você tem o direito de ver e ouvir o teu anjo, e você vai ouvir a voz dele também. E dali a pouco não são mais 80, são 100, 200, 300, de onde é que vieram os outros? Os ressuscitados estão chegando. E aí você vai ver, e a terra vai ficando ao longe, vai se distanciando. Não tem como não ler Isaías 33, versículo 17. Vamos lá ler, eu estou com o tempo bastante avançado. Isaías 33, versículo 17. Olha só, aqui descreve essa cena, em poucas linhas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. E nesse dia nós veremos a cena mais linda que se possa imaginar de todos os tempos, o rosto do nosso rei. E olha o que mais diz: verão a terra que se estende até longe. A terra está se afastando, e vocês, opa, nós estamos voando. E verão a terra que se afasta, e verão a terra que se aproxima. 7 dias de viagem. Que maravilha vai ser isso, não é? Em vez de trovões, nós vamos ouvir trombetas tocando, né?
O seu poder de Deus está se manifestando hoje em trovões, naquele dia se manifestará em trombetas. E aí, depois do 7º dia, durante esses 7 dias, nós estaremos recebendo presentes e frutas. E de todos os habitantes dos outros universos, dos outros locais que nunca pecaram, estão se regozijando, vão fazer um corredor por onde nós passaremos. E eles nos recepcionarão durante essa viagem de 7 dias, nós aclamando. E você pensando assim, mas caramba, eu sou um vencedor. E estacionaremos no mar de vidro. E ali formaremos um quadrado perfeito, e bem no meio estará o Senhor Jesus Cristo. E os anjos, cada anjo nosso nos dará uma harpa. Você que nunca tocou uma harpa, vai tocar a harpa, vai saber tocar, porque ali a inteligência será outra. Não é? E cantaremos hinos ali, e o Senhor Jesus Cristo fará uma fila e abrirá os portões da grande cidade de Jerusalém, que é um pouco maior que o estado inteiro de São Paulo, né? A cidade é quadrangular, símbolo da perfeição do sul, do lugar santíssimo, que também era quadrangular. E entrará Jesus sozinho na frente. Atrás de Jesus, de mãos dadas, entrarão 2 gigantes, Adão e Eva. E atrás dele vem um sozinho, Abel. E vem vindo. Uns vêm sozinhos, outros vêm em casais. E assim vem vindo, e vem vindo. E ali a pouco vem a turma dos anos 2013, 2014, quem sabe, não sei até quando vai essa história, né? E podem ter certeza, irmãos, nós estamos orando por isso. Estará entrando uma certa turma ali, e eu e a minha esposa Dulce também estaremos entrando lá. Também de mãos dadas. E atrás de nós vem um pouco maior, lá que é o Binho e a Daiane. Não é? E vocês estarão por ali, é a turma desses dias aqui, não é? Uns, não importa se atrás de nós, na frente, eles não fazem ali a menor diferença. Irmãos, vocês sabem para onde nós vamos? Ser recepcionado pelo Deus Pai. Aquele que aceitou o perdão dos nossos pecados. E Jesus vai dizer, aqui estão eles. Os vencedores. E dali nós seremos recepcionados pelo Deus Pai, e dali nós iremos para onde? Para a árvore da vida. E cada um receberá um raminho, e esse raminho será símbolo, sabe do quê? Você nunca mais morre. E depois do raminho vamos receber, sabe o quê? A coroa da vitória. E os primeiros a ser coroados, e o primeiríssimo a ser coroado será Adão, depois Eva. E Adão não vai suportar, naquele momento Adão vai olhar em redor e vai ver aquela multidão de gente que são todos filhos dele, que estavam perdidos, mas que se salvaram. Ele vai pegar a coroa e vai jogar aos pés de Jesus Cristo. Eu não mereço, por minha culpa, porque quando Adão acordou e Eva acordaram, viram a terra toda devastada, corpos ensanguentados, atirados ao chão, animais, essas coisas todas aí. E eles, mas eu perdi aqueles, aqui estão os outros. Eu não mereço. E Jesus Cristo vai pegar aquela coroa, vai colocar, Adão, fica em pé, porque você é vencedor. Pelo meu sangue, então você é vencedor. E então seremos conduzidos a uma mesa gigantesca, enorme de grande. Mas nessa mesa, aquele que está numa ponta poderá falar com aquele que está na outra ponta sem perturbar ninguém. Lembre-se, nós estamos no céu. O céu é diferente. Lá não tem confusão. Lá há perfeição. E toda a mesa será posta com pães, com frutas, vindas de todos os lugares do universo. E o puríssimo suco de uva, que o Senhor Jesus Cristo está aguardando para tomar conosco ali naquela hora, porque nunca mais tomou, desde que fez com os discípulos antes de ser morto. E agora vem uma cena peculiar, que nós acabamos de ler aqui. Ele colocará o alimento nos pratos de cada um e colocará o suco de uva nos copos de cada um. Mas não se preocupem se for o último, porque lá não tem essa de demora, porque ele é onipresente. E aí ele vai se abaixar, porque ele é o servo. Ele foi o servo ali na Santa Ceia que eles fizeram.
Ele foi o servo, e aqui ele vai ser outra vez o que vai servir. No céu, o maior é o que serve o menor. E ele vai se abaixar e vai nos dar um abraço e vai dizer, sabe o quê? Eu te amei. Por isso eu morri por você. E você está aqui. Graças a Deus. Nós temos aceitado, estaremos salvos para sempre. Que cada um de vocês esteja também nesse lugar, saindo da sétima praga, vencedores da besta, para todo sempre. Amém. Amém.